Apocalipse 11, um estudo versículo por versículo. Apocalipse 11 é um dos capítulos mais enigmáticos do livro, repleto de simbolismo e profecias. É importante lembrar que a interpretação do Apocalipse é complexa e tem gerado debates entre estudiosos ao longo dos séculos. Vamos explorar cada versículo, buscando entender seus possíveis significados. Versículos 1, 2, a medida do templo. Um caniço para medir. O apóstolo João recebe um caniço para medir o templo de Deus. Esse ato simboliza a proteção divina sobre os fiéis, mesmo em meio à perseguição. O pátio exterior. O pátio exterior é dado aos gentios, representando um período em que a mensagem de Deus se espalharia entre as nações. Possíveis interpretações. A igreja. O templo pode simbolizar a igreja, e a medida, a proteção de Deus sobre seus seguidores. Israel. Alguns interpretam o templo como uma representação de Israel, e a medida, um período de restauração para o povo judeu. Versículos 3, 6, as duas testemunhas. As testemunhas, duas testemunhas profetizam por 1260 dias, 3,5 anos, um período que, em contextos históricos, pode aludir a grandes perseguições. Seus poderes. As testemunhas possuem poderes sobrenaturais, como fechar o céu e transformar as águas em sangue, simbolizando o julgamento divino. Possíveis interpretações. Enoque e Elias. Alguns identificam as testemunhas com figuras bíblicas como Enoque e Elias, que foram levados para o céu sem morrer. Profetas. Outras interpretações veem as testemunhas como representantes dos profetas que sofreram perseguição ao longo da história. Versículos 7, 10, a morte e a ressurreição das testemunhas. A morte. A besta do mar mata as testemunhas, e seus corpos ficam expostos por 3 dias e meio, um tempo simbólico de humilhação. A alegria dos inimigos. Os inimigos das testemunhas se alegram com a morte, celebrando uma vitória temporária. Possíveis interpretações. A perseguição da igreja. A morte das testemunhas pode simbolizar períodos de intensa perseguição à igreja. A vitória do mal. A alegria dos inimigos representa a aparente vitória do mal em determinados momentos da história. Versículos 11, 13, a ressurreição e a ascensão. A ressurreição. As testemunhas ressuscitam e ascendem aos céus, causando grande temor em seus inimigos. A ascensão. A ascensão das testemunhas é um sinal da vitória final de Deus e da esperança para os fiéis. Possíveis interpretações. A glória final. A ascensão simboliza a esperança dos cristãos na vida eterna e na gloriosa volta de Cristo. A vinda do Senhor. Alguns veem a ascensão das testemunhas como um sinal da iminente volta de Jesus. Em resumo, o capítulo 11 de Apocalipse é um texto rico em simbolismo, que fala sobre a perseverança dos fiéis em meio à perseguição, a vitória final de Deus sobre o mal, e a esperança na vida eterna. É importante lembrar que a interpretação do Apocalipse é complexa e envolve diversos aspectos históricos, culturais e teológicos. Uma oração para abrir o estudo de Apocalipse 11. Pai Celestial. Ao nos aproximarmos do misterioso e fascinante livro de Apocalipse, e mais especificamente do capítulo 11, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações. Que possamos enxergar além das palavras e símbolos, para compreender a profunda mensagem que Tu tens para nós neste texto. Concede-nos a sabedoria para interpretar corretamente as profecias e a humildade para reconhecer que nem sempre temos todas as respostas. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos proteja de interpretações errôneas e nos ajude a aplicar os ensinamentos deste capítulo à nossa vida. Revela-nos os mistérios contidos neste texto, mas, acima de tudo, mostra-nos a Tua relevância para o nosso tempo presente. Que ao estudarmos as duas testemunhas, o templo e a medida, possamos ter um encontro mais profundo contigo e com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. 2 E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 4 Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra.
5 E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos, e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. 6 Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. 7 Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. 8 E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. 9 E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. 10 E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. 11 E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. 12 E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. 13 E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. 14 É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. 15 E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. 16 E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. 17 Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste. 18 E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. 19 E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. Vamos explorar o capítulo 11 do livro de Apocalipse, versículo por versículo, para entender seus significados e ensinamentos. Apocalipse 11, 1, 2. Versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e disseram-me: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Ensinamento. Este versículo fala sobre a importância de medir o templo de Deus, que simboliza a avaliação da verdadeira adoração e a proteção do sagrado. A cana de medir representa a autoridade divina para reconhecer o que é verdadeiro e santo. Versículo 2. Mas o recinto que está fora do templo, deixa-o de fora, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Ensinamento. O recinto externo do templo representa as nações que não reconhecem a Deus. O período de 42 meses sugere um tempo de provação e opressão, enfatizando que, embora o povo de Deus enfrente dificuldades, a soberania divina prevalece. Apocalipse 11, 3 e 6. Versículo 3. E darei poder aos meus 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Ensinamento. As 2 testemunhas simbolizam a profecia e a verdade de Deus. O período de 1260 dias, equivalente a 3 anos e meio, é significativo, indicando um tempo de testemunho diante da adversidade. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. Ensinamento. As oliveiras e os candeeiros representam a unção, a luz e a presença de Deus. Essas figuras reforçam a ideia de que os profetas são instrumentos de Deus, iluminando o caminho para o povo. Versículo 5. E se alguém quiser danificá-las, fogo sairá da sua boca e consumirá os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja. Ensinamento. Este versículo enfatiza o poder e a proteção que Deus concede aos seus mensageiros. A imagem do fogo simboliza a purificação e o julgamento contra aqueles que se opõem à verdade. Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu,
para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para transformá-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quantas quiserem. Ensinamento: as testemunhas têm autoridade para realizar sinais e maravilhas, similar aos profetas do Antigo Testamento. Isso indica que a mensagem de Deus é poderosa e que ele pode intervir na história de maneiras surpreendentes. Apocalipse 11, 7 e 10. Versículo 7: E quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Ensinamento: este versículo mostra que, apesar do poder das testemunhas, haverá um tempo de perseguição. A besta representa forças malignas que se opõem a Deus e aos seus servos. Versículo 8: E jazerá os seus corpos na praça da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Ensinamento: a grande cidade simboliza a rebeldia e a corrupção. Compará-la a Sodoma e Egito destaca a imoralidade e a rejeição de Deus. A referência à crucificação de Jesus lembra que até mesmo o Filho de Deus enfrentou oposição. Versículo 9: E os povos, e tribos, e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Ensinamento: a recusa em sepultar as testemunhas simboliza a zombaria e a rejeição do mundo à mensagem de Deus. O tempo de 3 dias e meio pode sugerir um período de aparente derrota antes da vindicação. Versículo 10: E os que habitam sobre a terra se alegram sobre eles, e se regozijam, e se enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Ensinamento: este versículo reflete a celebração do mundo em relação à queda dos profetas. Isso revela a hostilidade da sociedade em relação à verdade e à justiça. Apocalipse 11, 11, 14. Versículo 11: Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida que vem de Deus, e levantaram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ensinamento: a ressurreição das testemunhas representa a vitória de Deus sobre a morte e a vitória final da verdade. Este evento provoca temor, simbolizando a soberania de Deus. Versículo 12: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ensinamento: a ascensão das testemunhas para o céu é um testemunho da aceitação de Deus e da confirmação de sua missão. Os inimigos, que se opuseram a eles, agora testemunham sua vindicação. Versículo 13: Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos no terremoto o nome de 7.000 homens, e os restantes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Ensinamento: o terremoto simboliza juízo e transformação. A resposta dos sobreviventes, dando glória a Deus, indica que mesmo em meio ao juízo, há espaço para arrependimento e reconhecimento da soberania divina. Versículo 14: Ai! Ai! A segunda voa e passou, eis que vem rapidamente a terceira. Ensinamento: a menção das voes, ais, reflete a gravidade dos juízos de Deus. O aviso sobre a terceira calamidade enfatiza a importância de estar preparado para o que está por vir. Apocalipse 11, 15, 19. Versículo 15: E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu, que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ensinamento: a trombeta do 7º anjo anuncia a consumação do reino de Deus. Esta é uma declaração de vitória e soberania, onde Deus finalmente assume o controle total. Oração de encerramento. Amado Deus, agradecemos teu infinito amor e a tua palavra que nos guia e ilumina. Neste momento, voltamos nossos corações a ti, refletindo sobre as verdades profundas que aprendemos em Apocalipse capítulo 11. Senhor, reconhecemos a grandeza da tua soberania, mesmo em meio às tribulações e desafios que enfrentamos neste mundo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos fortaleça, assim como as tuas 2 testemunhas, para que possamos ser luz em meio à escuridão e proclamadores da tua verdade. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé, mesmo quando a tempestade se levanta ao nosso redor. Que possamos ser valentes em nossa adoração e em nosso testemunho, sabendo que a nossa luta não é em vão. Senhor, que a promessa da tua vitória e do teu reino nos encha de esperança e renovação.
que possamos viver cada dia com a expectativa do Teu retorno, prontos para glorificar Teu nome. Em cada desafio que enfrentamos, que possamos lembrar que Tu és o Deus que reina, que traz justiça e restauração. Agradecemos pela Tua promessa de estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua luz e que possamos inspirar outros a Te conhecer e a Te adorar. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Encerramento do vídeo. E assim chegamos ao final do nosso estudo sobre Apocalipse capítulo 11. Esperamos que você tenha se sentido inspirado e desafiado pelas verdades profundas que encontramos nesta passagem. Lembre-se, mesmo em meio às adversidades, a vitória de Deus é certa e sua soberania é eterna. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Espalhar a palavra é uma forma poderosa de testemunho. E, claro, se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos próximos estudos e mensagens. Juntos, vamos continuar explorando as Escrituras e crescendo na fé. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.